conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Muito bem, já estamos de volta, são 8h19 em Campos, você está ouvindo Folha no Ar, primeira edição. Hoje é Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente, dia 5 de junho. Bacana, né? Todos que atuam aí na área, né, comemorem o dia de hoje, 5 de junho. O programa Folha no Ar retorna com a entrevista onde recebemos aqui o Diogo Lima, presidente da SUPIR, a Superintendência de Igualdade Racial de Campos. O jornalista Arnaldo Neto está conosco, eu trago já também de volta o Arnaldo, mas antes, o presidente, só para, como temos feito aqui nesse período de pandemia, presenteá-lo com esse kit que eu estou mostrando aqui agora, ó, que é um kit da Maxvit, um suplemento vitamínico e mineral para você ficar protegido aí, fortezinho e com a imunidade alta. Além de, rapaz, tem caneta, tem máscara, tem luva, tem, esse rosa aqui assim, ó, isso é protetor solar também, fantástico. Enfim, vou mandar encaminhar no endereço que você designar aí o presente, tá bom? Beleza, muito obrigado. Agradecer aí a Maxvit pelo kit de cuidado. Muito importante em momentos como esse. Não tenha dúvida. Pandemia. Forte. Arnaldo, voltamos, eu tinha deixado uma pergunta, mas é com relação à questão de ser sonho, utopia, o fim desse racismo, mas você pode encaixar na pauta aí no momento que você achar melhor. Não, por favor, vamos continuar. A partir de onde a gente parou, deixa o Diogo responder então a sua pergunta. Bem, eu vou começar pela questão do Sérgio Camargo, né? A pergunta aí do nosso... eu te peço, por favor, para você deixar o Sérgio daqui a pouco, que aí a gente encaixa com outras perguntas aqui. Beleza. Porque essa questão do George Floyd, você falou muito bem. Falou, agora o George Floyd foi assassinado, ponto, daqui para frente não vai ter mais racismo. E teve aquele menino no episódio lá na manifestação, agora domingo passado, dessa questão de esquerda, direita, fascista, não fascista, aquela coisa toda, e o policial apontou um fuzil para ele. Uhum. E qual a cor dele? Negro. Sim. Mas ele deu um depoimento depois, 2, 3 dias depois, acho que foi até num programa no sábado, agora não me lembro, sei lá, no meio de semana ele falou que pior do que aquilo, muito pior do que aquilo, ele passa no dia a dia, porque ele é motoboy, né? Quando chega para entregar, tem uma série de caretas que ele encara. Muitas das vezes ele está andando numa rua, a pessoa vem em direção a ele, atravessa, entendeu? Sim. Sim. Esses gestos devem doer muito mais do que qualquer palavra também, né? Então essa coisa toda está distante de acabar? Com certeza, certamente, e a gente só vai ter melhoras, né, avanços. Assim, tinha uma frase, né, se eu não me engano, acho do Confúcio, daqueles cadernos lá de reflexão dele, que falava assim: se uma pessoa quer carregar uma montanha, começa carregando pequenas pedras, né? Então, pra gente, o racismo é a montanha, né? A questão de desigualdade econômica é uma montanha. A gente começa como? Movendo pequenas pedras. Que pequenas pedras são essas, pessoal? São os atos, são as ações diárias. É na eleição, é na hora de cobrar a posição dos representantes, é na hora de agir, de dar suporte às pessoas negras que estão numa posição de poder, muitas vezes, né, nos seus ambientes, quase que ilhadas ali para tentar contribuir para a melhoria, seja numa empresa, seja numa organização pública, onde quer que seja, né? Eu estou fazendo parte de um programa de internacionalização, né, de estudantes, chamado Representa na Gringa. Até mandar um alô aí para o pessoal do Representa.
que é um grupo de estudantes, né, majoritariamente brancos, que fazem parte de um programa de intercâmbio da Embaixada do Reino Unido, que é a Chevening Scholarships. E durante os 30 anos de Chevening, eles olhando as fotos dos últimos eventos, só tinha gente branca assim, nos eventos. Por quê? Por causa da realidade de classe, né? Não é como existe essa questão social e econômica que passa pela questão racial no Brasil e vice-versa, né? Se cruza, como eu falei aqui, deu exemplo de Campos e exemplos de outros tantos que a gente conhece pelo Brasil. Não tem pessoas negras que conseguem ir muitas vezes, ou outras nem conhecem, porque tem uma barreira cultural também ali, né? E aí essas pessoas estão chamando, estão trazendo, estão ajudando, mentorando pessoas negras para que elas vão. Então, isso é antirracismo. Isso é o que uma pessoa não negra, por exemplo, pode fazer para que, né, pessoas negras ocupem. E eles falaram, olha, a gente está começando aqui, ano que vem vocês estão indo para o Reino Unido, lá nas top 100 do mundo, universidades, estudar. Eu sou um deles que estou fazendo, né, para ir. E quando vocês voltarem, vocês vão trazer os seus mais gente. Eu estou fazendo isso lá no Instituto também. Eu tenho já uma renca de mentorados já, de pessoas. Mandar um abraço, inclusive, para os mentorados aqui de Campos, mentorados que tem no Rio. Tá? Tem grandes colegas já mentorados aí que estão tentando. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer, constantemente estar puxando, né? As pessoas abrindo espaço, valorizando, dando suporte. Eu acho que isso é uma maneira da gente conseguir, do ponto de vista do indivíduo, individualmente, resolver. E pela do SUPI? ponto de vista do Estado, isso, é isso que eu vou falar agora. Perfeito, do obrigado. ponto de vista do Estado, a gente tem, do ponto de vista do governo federal, eu vou deixar para responder quando chegar nas perguntas, que a do Carlão é nesse sentido, então vou esperar um pouco. Do ponto de vista da SUPI, primeiro é preciso lembrar, você fala, presidente, eu não sou o presidente, eu sou o superintendente. A Zumbi, ela deixou de existir em 13 de maio de 2013. Então, ela já teve uma perda de status institucional, ela era uma fundação, uma autarquia pública, que deixou de existir em 13 de maio. Vocês lembram que dia é 13 de maio, gente? 13 de maio de 2013. Então, 13 de maio de 2013, ela foi extinta. E aí, ela teve, né, uma mudança institucional muito grande, ela perdeu o seu quadro administrativo, perdeu os seus ativos, seu prédio, sua estrutura, toda ela foi anexada à estrutura da cultura, né? E em 2015 ela foi anexada à estrutura da cultura e vinculada posteriormente à Secretaria de Educação. E em 2017 a gente assume o desafio de não só entregar os serviços a retomar essa perspectiva institucional que a SUPIR merece, como também a gente trazer outras agendas que inclusive muitas delas de maneira muito bem colocada, cobrada pelos movimentos sociais, movimento negro de Campos, que tem que ser olhadas para o Estado. Por quê, gente? Porque a gente não resolve racismo institucional sem políticas públicas estruturais. E é por isso, assim, e eu tomei posse agora recentemente, foi essa semana que eu entrei no órgão, então ainda estou organizando ali com um time para a gente poder dar encaminhamento, mas já adianto que para nesses 6 meses aí finais que a gente tem de gestão, que aí eu estou à frente agora nesse momento, eu quero muito conduzir isso junto com os movimentos sociais, uma agenda legislativa. Precisamos discutir políticas de Estado, precisamos influenciar a agenda pública de uma maneira mais efetiva. É isso, inclusive, que o movimento social lá nos Estados Unidos está cobrando nesse momento. E é isso que nós brasileiros estamos precisamos fazer, e a SUPI não pode ficar de fora disso. Então, já deixo o meu alô para os colegas, né, para o querido prefeito também, que muito em breve vou estar lá na mesa de reunião dele, falando, olha, prefeito, nós temos uma agenda para enviar para o Congresso, para a Câmara aí, para ser discutida lá, envolvendo o combate, né, ao racismo, promovendo melhores condições de vida para a população negra do município. E essa agenda, só para dar uma breve introdução para vocês, ela vai desde questões envolvendo algumas medidas infralegais, né, que podem ser decretadas pelo próprio executivo, né, como, por exemplo, esse ano foi uma liberação, né, a gente tem um GT lá de combate à intolerância religiosa, né, e a gente combate ao racismo religioso, e a gente fez uma análise de algumas leis, junto com o Fórum de Religiões Afro-Brasileiras, no FRAB,
que o governo federal ele fez uma lei sancionada agora, foi ano passado pela Presidência da República, para liberar, por exemplo, na escola, né, as crianças que têm, por motivo de religião, alguma obrigação e que não podem frequentar a aula, como tem no caso dos adventistas, por exemplo, né? E o movimento trouxe para a gente, naquela época do GT, e a gente precisa encaminhar isso urgentemente, uma solicitação, uma reivindicação de que aqui no município estariam acontecendo essas ações de violência com pessoas de religião de matriz africana. Não só nos seus templos religiosos, como também nas escolas. Episódios de violência, criança apanhando, gente. Então, uma das primeiras medidas que a gente vai encaminhar, agora, já nesse início, nessa primeira semana, aí já estou divulgando, em breve isso vai chegar, vai ser pautado internamente aqui da gestão, uma medida para regular essa questão de liberação dessas crianças por questões religiosas. É uma das questões. Outra é o combate ao racismo institucional, que envolve a capacitação de servidores públicos nesse tema tão relevante da luta antirracista. E Alessi Brandão, famosa como sambista, mas também uma excelente deputada lá em São Paulo, né, protocolou na Assembleia Legislativa uma lei envolvendo medidas não só que enrijecem, né, as punições para crimes de racismo do ponto de vista do Estado, como também criam uma agenda de capacitação dos servidores públicos. Isso é muito importante. Os servidores públicos que estão na ponta são profissionais que resolvem muitas vezes os problemas do dia a dia das pessoas, precisam ter a consciência da questão. Então, promover através de uma obrigação legal, por exemplo, um regime de capacitação do serviço público municipal é fundamental. Outra questão também, né, a gente tem as ações afirmativas, né, as cotas no concurso formal, no estatutário. Mas nos processos seletivos contratualizados nós não temos. Isso é uma prática que as empresas já estão fazendo. Olha só que interessante. As empresas já estão fazendo ações afirmativas nos seus quadros. Por que a gente não pode ter isso também nos processos seletivos contratuais, de alguma maneira, para que a gente consiga também impactar esse cenário de contratações por parte do poder público? Isso tudo são agendas que a gente quer discutir, queremos levar para a Câmara aqui do município, eu acho que o lugar, né, onde o leigo tem que estar é no Congresso, gente, nas prefeituras, no STF, nas empresas, não é no tráfico, não é na escola, não é sem estrutura, né, na mazela, não é como um menino lá, o João Pedro, como a menina Ágata, como o menino Miguel. A gente tem que estar nas posições de debate aonde as coisas realmente acontecem e conduzem, né? E na rua, com certeza. Mas na rua, o movimento sempre esteve, e é importante sempre lembrar disso, assim. A gente tem muito respeito às pessoas que, desde muito antes de eu nascer, têm feito uma luta constante, travada, inclusive até com a própria vida, para melhorar essa condição. Então, só para lembrar que eu só estou aqui também porque houveram pessoas tem pessoas em Campos, no Brasil, que estão discutindo a questão, que estão pleiteando a questão, e eu conto com elas. Eu conto com elas e conto também com a compreensão, com o apoio da população de Campos, aproveitando o ensejo, né, para a gente começar a discutir isso no Congresso e tentar, de alguma maneira, mitigar. Porque resolver não se resolve, como eu disse, né, a gente não consegue carregar a montanha do dia para a noite. Eu quero tentar carregar uma pedra nesse pouco tempo que eu tenho e espero que as pessoas que venham depois, sejam na Câmara, seja na posição aqui da igualdade racial, consigam dar continuidade. E a gente tem uma demanda, né, de retomar esse status institucional do órgão, não necessariamente como fundação, acho que não necessariamente esse arranjo, mas de uma maneira mais estratégica, né, influenciando as agendas públicas com a agenda legislativa, né? Vamos discutir lá no Congresso as medidas de Estado para a gente solucionar essa questão e deixar da agenda racial ser uma agenda de que ora tem picos, ora tem baixos em governos, e passar a ser uma agenda que é constantemente discutida no Congresso, o que eu já sei também que o movimento tem pleiteado e faz, e provoca. Eu estou me colocando como, no ponto de vista do Executivo, como representante público, no que foi me cabido, né, pelo prefeito
nesse momento agora final, é de encaminhar essas agendas. Então, eu faço já de antemão o aceno para os colegas, tanto aqui da Prefeitura, o aceno positivo, quanto o aceno para a Câmara. Que é isso, acho que nesse momento, mais do que nunca, precisamos de uma atenção voltada. E sobre o Covid, é importante destacar que aqui, assim como no Brasil, tá, as favelas, as regiões periféricas aqui de Campos estão sendo afetadas de maneira mais grave pela pandemia, e a gente, nessa semana que eu entrei, a gente tem feito uma conversa com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, lá com a doutora Priscila, secretária, para conseguir encaminhar algumas ações de priorização da distribuição de insumos e material de higiene para essas regiões mais vulneráveis, porque a gente sabe que existe essa desigualdade. Outro aceno, aproveitar, quando vem na rádio, o Cláudio já sabe, eu já aproveito para fazer os acenos aqui. Alô fulano, alô ciclano, alô Águas do Paraíba, estamos chegando aí para fazer uma conversa para instalar torneiras públicas aí nas áreas vulneráveis por saneamento. Já é uma medida que outros lugares estão fazendo, nós precisamos também fazer para ter uma medida de emergência. Então, eu cheguei essa semana aí. Boa. E lá o pessoal em Água do Paraíba é porta aberta, a gente sabe o Jussé, a equipe toda. É isso. Tomara que dê certo. Estou contando com os colegas, espero que depois dessa reunião aqui a gente consiga já fazer algumas conversas nesse sentido. Então, isso é o que a gente está planejando aí. O time acabou de entrar, então a gente está... Nós fizemos uma reunião ontem, inclusive, discutindo isso. A gente está nessa fase aí de reestruturação da agenda, né, em frente à pandemia, porque as coisas mudam, né, então isso requer uma adaptação, mas daqui a pouquinho o carro está na rua aí e a gente vai estar discutindo essas agendas com a sociedade, e eu espero retornar aqui na Folha para falar dessas agendas e, se possível, com representantes também do movimento social, para que a gente possa debater esses contornos, né, com toda a transparência possível, porque é muito importante, muito importante. Perfeito. Diogo, a gente está, pelo horário oficial do programa, a gente está menos de 10 minutos do fim. Tem algumas perguntas aqui de ouvintes ainda que eu preciso repassar a você. Você vai ser mais sucinto nas respostas, por gentileza, só para a gente dar tempo de responder. Tem duas especificamente. Essa aqui, que é uma, que eu acho que é bom a gente sempre falar sobre ela, que ela sempre volta à discussão quando qualquer pauta antirracismo vai para a rua, ela volta à discussão. Você já citou ela aqui, mas ela sempre ela aparece de novo, que é a questão de cotas. E outra é com relação ao que o professor Carlão e o nosso ouvinte Maurício levantou em relação à Fundação Zumbi do Palmares, os posicionamentos do presidente. Com relação à questão de cotas, a pergunta é da Silvana Venâncio. Ela pergunta a você: o que acha das cotas para negros nas faculdades? Parece um assunto manjado, mas até hoje há discussão. Segundo ela, uns dizem que o preconceito é de ter cotas para os negros, porque isso já os separaria dos brancos. Qual a sua opinião? Beleza. Bem, eu não tenho uma opinião sobre a questão específica, eu tenho alguns fatos mesmo, alguns dados, né? A gente tem no Brasil um déficit de educação, de formação, que separa drasticamente os estudantes pobres dos estudantes de classe média e ricos. E aí, para isso, existem as cotas sociais, que a gente chama, né? Que são as cotas baseadas por renda e escola pública, e as cotas raciais, como uma questão que está dentro, tá, da questão social também. Então, as cotas para negros que não têm uma condição econômica boa para conseguir ali pagar uma escola, enfim, e ter ali acesso à educação. Então, esse é o primeiro recorte. A cota racial, ela existe, mas ela tem um critério de renda também dentro dela. Então, não é tipo qualquer pessoa ali, se tiver um cara lá milionário, ele vai chegar... Claro que, na minha opinião, até por conta da questão histórica, ainda se justifica, tá? Mas não é o caso do brasileiro, tudo bem? Não é. Existe uma questão social estabelecida, só para explicar. E como funciona essa questão? Eu não acho que seja realmente uma questão de preconceito, racismo reverso, que as pessoas falam, para mim não existe. O que existe, na verdade, é assim, quando você vai fazer a competição, é o critério da equidade. Vou te citar até a teoria que está atrás disso, é o John Rawls, né?
que ele fala do princípio da diferença. O que é isso? Para as pessoas conseguirem acessar a mesma oportunidade, elas partem de lugares diferentes. Então, é tipo você fazer uma corrida em que uma pessoa sai a 50 metros na frente e a outra 50 metros atrás. É a mesma justificativa para a questão social, entendeu? É a questão racial também está inserida. Se você entende que essa questão racial ela causou um déficit, né, na questão de acesso à oportunidade, essa reserva, que é a cota, ela só permite que, na competição, você promova justiça na competição, justiça no acesso, ou seja, que as pessoas consigam competir com pessoas com um perfil próximo ao seu, e que todas elas consigam, de alguma maneira, acessar a universidade. A mesma coisa com o mais pobre, a mesma coisa com a pessoa negra pobre. Respondi? Foi? Sim, sim. Nogueira, traz a pergunta do professor Carlão, também que tem aqui. E o Maurício Batista também trouxe aí. O Brasil está recuando em vários avanços das políticas sociais durante o governo Temer e foi aprofundado agora no governo Bolsonaro. Como você vê o desserviço que tem sido realizado pelo presidente da Fundação Palmares, que é o Sérgio Camargo? Sim. Eu estou de acordo. Inclusive, até ontem, se eu não me engano, teve uma notícia da Defensoria pedindo ao Supremo Tribunal de Justiça saída urgente do Sérgio Camargo, né? Exato. Foi anteontem, ontem ele teve treta, foi com a Alcione, aquela cantora. Cada dia uma... Assim, olha, primeiro que assim, eu tenho que também, né, entender que existe, como eu disse, né, o contorno social. O Malcolm X, né, Malcolm X, ele falava, tinha um debate dele com outra pessoa negra, né, só que numa posição muito parecida com a do Sérgio Camargo, falando que a luta que ele tinha desqualificava a questão racial, os negros ordeiros, que ele falava, o cara falando. E ele falou assim, olha, a gente, no período da escravidão, você tinha dois perfis, né? Aquele que morava no campo, que queria, né, acabar com aquilo logo, romper com aquilo logo, sair, correr, e aquele que estava na casa e que, de alguma maneira, absorveu a cabeça, a mentalidade do dono da casa. Mas que o dono da casa não necessariamente se identifica com ele. Então, quando a casa pegava fogo, o dono da casa corria para apagar o fogo. Quando a gente tinha... quando o filho estava doente, o filho é como se o filho dele estivesse doente. Então é muito parecido, sabe? Essa questão da pessoa que está próxima da casa, demais, ela acaba absorvendo essa mentalidade. E é o caso do Sérgio Camargo, assim, que eu entendo. Assim. É uma pessoa que, por mais que a gente tenha a questão da formação, como eu disse, existe um déficit, existe um abismo de entendimento desse problema racial no Brasil. E que ele não é estudado na escola, ele não é discutido criticamente na grade dos professores. Existe até uma lei para tratar disso, mas eu acho, inclusive, que ela tinha que fazer parte da Base Nacional Comum Curricular, que, inclusive, está fechando a discussão agora na Câmara. Então, esse contorno, essa realidade, ela precisa ser mais difundida para que a gente consiga ter menos pessoas como, né, o Sérgio. A questão de informação, de formação e estratégia também. Né? O governo Bolsonaro, em várias questões de direitos humanos, ele tem colocado uma ala que ele diz de combate à ideologia, né? Combate à ideologia na política. Mas não é uma ideologia o que o Sérgio Camargo está fazendo, o que a outra ministra também tem feito, o que o Weintraub tem feito na educação, não é uma ideologia. Não é ideologia você sucatear o serviço público. Não é ideologia você não querer adiar o Enem por causa do acesso de pessoas que não têm nem computador para conseguir estudar. Isso não é ideologia, gente. Uma pergunta, uma reflexão para o ouvinte. É uma ideologia, sim. E para além desse debate de dicotomias, de disputas, né? Tipo, como diz muita gente, né, entre coxinha e mortadela, né? Direita, esquerda, tal, os extremos, que a sociedade fica tão ali confusa muitas vezes. A realidade é que existe sim um propósito desse cara, do Sérgio Camargo, estar lá, que é justamente desqualificar essa agenda que foi construída ao longo do tempo. Agora eu também estendo um olhar de
de entendimento do contexto do Brasil, que existem muitos Sérgios Camargos, né, ocupando as posições, e a gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa mudar essa concepção. Eu espero muito que, primeiro, né, a gente conseguir fazer com que ele seja afastado e que ocupe, de fato, uma pessoa que minimamente continue as pautas da discussão. Mas vai ser muito difícil, independente disso, numa estrutura de governo que não reconhece a importância do tema para a construção nacional e que separa a economia do social, né? Com todo respeito a quem defende essa visão. Mas eu tenho divergências claras quanto a ela, porque eu acho que, como eu disse no início, não tem como a gente desenvolver Brasil se a gente não estiver olhando para os dois lados. Tem que estar Brasil é isso, a gente tem que assoviar e chupar cana, gente. Não... A briga sobre essa questão aí com a Alcione, aqui, ó, Arnaldo, se você me permite, rapidamente. A frase dela, vontade de encher de porrada. A frase dele, peraí, presidente da Palmares chama a Alcione de barraqueira e no Twitter diz que a sua música é insuportável. Só para ilustrar aí o que você está falando. Aí não tem nem comparação. Eu prefiro ouvir a Alcione, né? Muito mais. A voz da Marrom. Sem sombra de dúvida. Mas assim, a questão ele comete racismo? Olha, eu acho, assim, a questão de... Como eu disse, o racismo está impregnado na sociedade, inclusive com as pessoas negras, tá? É uma alta reflexão que a gente tem que fazer. Então, assim, não é só... Agora, a questão é que ele continua sendo negro, é isso que ele precisa entender também, né? Que a estrutura que ele defende é a estrutura que muitas vezes não o beneficia, não olha para os contornos da história dele, da história de onde ele veio. Ele precisa entender isso. Tem um vídeo muito legal de uma pessoa, assim, uma militante, falando com ele, né? Falando com ele não, falando com aquele Paulo Bolsonaro, aquele deputado falando, olha, você é como eu, a minha mãe, você está desonrando a gente fazendo isso, olha o que esse cara está fazendo, não sei o que, tal, conversando com essa pessoa, né? Com o representante, né? Então, assim, a questão é essa, né? O racismo também está impregnado no ideário das pessoas, na estrutura social, no tecido social brasileiro, inclusive, obviamente, das pessoas negras. E eu espero muito que, nesse momento de pressão política, de disputa, né, essa ficha caia para o Sérgio Camargo também. Não que ele tenha que manter o poder, não estou falando isso, não acho que ele tem que estar ali naquela posição de presidente do órgão, da Fundação Cultural Palmares, mas no sentido de, posteriormente, no sentido de refletir sobre as suas ações, seus atos, né, que estrutura que ele está, e se ele está ali, o que ele está fazendo, né, se ele está pelo menos ecoando uma narrativa, uma linha de ação de combate a essa realidade do racismo, ou se ele está ajudando a reforçar, né? E eu espero que essa reflexão de coração assim caia para ele, assim como caia para toda a sociedade brasileira, né? Como eu disse, é um problema de todo mundo, porque é uma coisa que a gente não resolveu lá atrás, a gente precisa resolver agora, né? E isso vem de alguma maneira. O Darcy Ribeiro, quando estava na época da educação integral, ele falava, olha, gente, se a gente não construir escola agora, escola boa, pública, daqui a 20 anos a gente vai construir cadeia. Diogo, a gente está conversando aqui e essa semana, eu até falei com você ontem por telefone que a gente deveria ter feito essa pauta antes, mas foi uma semana um pouco complicada, a Nogueira sabe disso, e até para marcar a pauta foi tudo muito em cima da hora. Mas, enfim, todas as TVs, todos os programas, até o Bial nessa madrugada fez uma entrevista sobre esse assunto também, eu queria assistir, mas acabei dormindo antes, um bate-papo sobre esse assunto, mas em alguns que eu consegui ver, todos os entrevistados, eles colocam relatos pessoais seus, que pra gente parece estar distante, pra gente, que eu falo eu que sou branco, parece estar distante, mas é que o ensinamento desde criança é para tomar cuidado, para se proteger ainda mais, porque você já está exposto de uma forma meio que diferente dentro da sociedade, né? Numa abordagem policial, quando você entra num supermercado, todo o contexto diferente da minha realidade, por exemplo.
né? E eu queria ouvir de você como que é essa experiência, como que é essa vida no dia a dia, o quanto esse preconceito muitas vezes está enraizado no outro, que o outro nem percebe, e o como vocês têm que lidar com isso no dia a dia. Olha, assim, eu nasci no interior, eu nasci em Itaperuna. E lá, esse contorno policial que tem, por exemplo, nas capitais, ele não é tão tensionado assim, né? Mas, desde criança, quando eu saía, por exemplo, de casa, para qualquer coisa... Gente, eu tive identidade muito cedo. Muito cedo. Eu tenho um irmão mais novo aqui, eu tenho um irmão de 15 anos, eu estava conversando com ele, assim, o nome dele é Jackson. Aí Jackson, eu conversando com ele, Diogo, por que o nosso pai fez identidade pra gente tão cedo? Meus amigos não têm identidade, assim, tão novo. A gente fez novo, 12 anos e já tinha. 8 anos e já tinha. Então, assim, por quê? É por esse contorno, as pessoas não são irracionais. Elas, às vezes, elas não conseguir entender toda a profundidade do problema, porque são várias questões na vida das pessoas, tem que trabalhar, tem que não sei o quê, tem que pagar as contas. É difícil parar para refletir o quanto isso afeta a nossa vida. Mas, racionalmente, o pai e mãe entendem. Seja no interior, seja na capital. Eu tenho identidade desde criança e minha família, né, são família de trabalhadores muito honestos. Graças a Deus, nunca tive, lá no nosso bairro, lá em Itaperuna, mandar um abraço até para a família que está lá, nunca teve nada contra a família de nenhuma maneira e sempre essa preocupação. Mesma coisa na questão da escola, né, ou no ambiente comercial. Então, assim, eu percebo esses contornos, principalmente à medida que eu comecei a frequentar a capital, isso fica cada vez mais evidente, e evidente também nas minhas relações. Eu estudei numa escola particular, eu tive a oportunidade de estudar numa escola particular, parte do ensino fundamental, e depois eu voltei para a pública no ensino médio, mas estudei a maior parte da vida em escola pública. E eu lembro disso, assim, que na minha escola, quando eu estudei na particular, eu era o único aluno negro. Tipo aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, eu era o único. E eu me perguntava sobre isso, falava, gente, por que só tem eu? Lá no INSPER, onde eu faço, né, a gestão pública, o MBA em gestão pública, o INSPER é uma escola, né, de elite lá de São Paulo, né, muito cara. Eu sou bolsista lá, eu não teria condição de pagar, é muito caro mesmo. E lá quando eu tô lá com os colegas, eu olho para o lado, tem eu e o Bruno, e tem a Clara, inclusive, você deve até ver ela no jornal do G1, a Clara que faz o Monitor da Violência. Ela é minha colega de turma e é outra pessoa negra. E no curso todo de políticas públicas e de gestão pública, na escola de governo, que a gente chama, lá, de 100 e poucas pessoas, a gente tem aí no máximo 10 pessoas negras, enquanto no Brasil a gente tem 50 e poucos %. Eu convido aos colegas a dar uma lida no artigo nosso da Folha de São Paulo, para entender um pouco desses contornos, somente nesse momento de pandemia, e eu estou falando muito de projeto de país, né? É um artigo que a gente fez lá na coluna da Perif Connection, uma coluna que sai na Folha de São Paulo, que a gente falava assim, saída da pandemia depende da construção de alternativas de país. É um artigo muito interessante que aí essas questões vão estar mais detalhadas lá. Mas é isso, acho que toda pessoa negra aqui entende. O outro episódio, não me esqueço disso, quando eu fui fazer faculdade, eu fiz curso técnico no ensino médio, fazia estágio, e aí eu resolvi fazer faculdade. Na época eu tinha sido aprovado em engenharia elétrica, numa faculdade pública, e resolvi abandonar a matrícula de engenharia para fazer ciências sociais e para esse âmbito das políticas públicas da ciência política. Também numa universidade pública, me formei na UF. E aí, quando eu fui para a faculdade, a patroa da minha mãe, né, quando eu fui na casa dela lá, conversar com ela, ela falou assim, e patroa, isso vem muito na cabeça nesse momento do Miguel agora. Eu lembro que eu falei, fulano, eu tô querendo ir pra faculdade e tal. E ela falou assim comigo, faculdade? Faculdade não é pra você, não. Não faça faculdade, não. Você já fez curso técnico, vai arrumar um emprego, vai dar dinheiro pra sua família. Faculdade não é pra você, não, fulano. Faculdade não. E tal. Eu lembro disso, assim, ela entrou numa espécie de convencimento. E de uma maneira, você vê que é tão consciente que ela falava aquilo como se fosse o melhor pra mim, entendeu? Não, que isso, você já terminou o ensino médio, entendeu? Já tem um técnico, vai trabalhar, dar dinheiro para seus pais, sua família. Eu falei, mas por que eu não posso fazer faculdade? Eu quero fazer faculdade, eu vou ganhar dinheiro do mesmo jeito, não é o ponto. Não precisa. Então, assim, aí eu lembro, e hoje, quando eu me formei há um tempo atrás, na graduação, eu lembro da minha mãe falando isso.
minha mãe falou, meu filho, você me imprime para mim esse diploma, fazendo um favor. Minha mãe, durante muitos anos, foi empregada doméstica. Imprime para mim esse diploma, por favor, que eu vou levar lá para fulana. E é isso. Eu tenho certeza que as ouvintes aqui, donas de casa, e muitas vezes empregadas domésticas, que estão nas famílias humildes aqui, de Campos e região, passam por essa realidade de diferença, principalmente aonde a cor da pele acaba ditando muitas vezes, né, influenciando a sua capacidade de construir seu futuro, né? Não por você, mas pela estrutura, pela sociedade. Então é isso, sabe, colegas? A gente tem isso é um contexto real, óbvio que eu estou aqui, né? Estou vivo, e é justamente por isso que eu tenho que manter essa posição, que em responsabilidade, em respeito, tanto à memória de quem fez muito pela mudança do Brasil, pessoas que lutaram desde o período da abolição para que esse contexto fosse solucionado, para que lá atrás houvessem, por exemplo, terras para as pessoas que foram libertadas de uma mão na frente e outra atrás, né? Houvesse uma educação decente para conseguir. Hoje a gente teria certamente uma sociedade menos desigual, certamente uma sociedade mais estruturada. E eu acho que ainda dá para fazer. Claro que o trabalho é muito maior. A montanha cresceu. O ano passou, a montanha cresceu. Mas eu estou muito disposto a carregar as pedras e convido todos os colegas ouvintes, negros, não negros, independente da sua posição, a nos ajudar, porque é projeto de Brasil. A gente precisa solucionar essa questão para a gente poder ter a nação soberana que a gente sonha, um país onde as pessoas possam ser felizes em sua plenitude. Beleza, Diogo. Eu acho que Campos às vezes falha muito em não estudar a sua história, não relembrar o que você falou lá no início dessa divisão, do quanto que Guarulhos tem essa população negra muito presente, por que Guarulhos é o lado mais pobre, seria o lado mais pobre da cidade em comparação com a Pelinca que você fez, até mesmo na história do monitor campista, a resistência de Campos à época da escravatura em libertar seus escravos quando a Lei Áurea foi sancionada, uma das últimas cidades do país a abolir realmente a escravatura. Então, assim, nós temos uma história muito rica nesse sentido e que precisa ser. Eu conversei isso com o Rogerinho, você era diretor de projeto da época da SUPI, o Rogério era o superintendente, né? Conversei muito isso com o Rogerinho quando ele participou do Folha no Ar. Um abraço para ele, inclusive, um abraço para ele. Sim, Rogério é gente fina. Figura. E a gente conversava muito sobre isso, o quanto Campos não nega parte da sua história, inclusive do lado positivo da questão escravagista, que é ter saído daqui um dos nomes mais importantes da luta pela abolição, que foi José do Patrocínio. Né? Tudo isso passa despercebido. Um povo sem memória é um povo, né, que a gente vê o que acontece aí e vê muito bem o que está acontecendo aí, né? Exato, exatamente. É isso que eu estou falando. É a mudança cultural. E essa mudança cultural ela não acontece do dia para a noite. Ela tem que estar na discussão da escola. E, gente, por favor, isso não é a ideologia. Se essa é uma ideologia, se é uma ideologia, é a ideologia para salvar a nossa nação, salvar o nosso contexto. Porque aí a gente vai olhar para o problema. A gente vai olhar e falar, olha, temos um problema, precisamos resolver. Precisamos melhorar a mobilidade, a condição social, a vida das pessoas que estão em condições vulneráveis. Precisamos. Por quê? Porque todo mundo não é uma nação só, não é um Brasil só. A gente não vai conseguir dar o passo que a gente almeja. O Brasil é uma nação com muito potencial. A gente tem que aproveitar esse potencial guardado. E uma das melhores maneiras é melhorar a qualidade de vida da população como um todo, para que a gente consiga aí sim, né, como dizem muitos, fazer crescer o bolo, né? Fazer a coisa crescer. Claro que tem que crescer o bolo, mas não adianta crescer o bolo para duas pessoas comer. Tem que crescer o bolo para chamar todo mundo para festa de aniversário, né? No sentido de que todo mundo possa ter sua fatia de bolo, sua dignidade. Então, eu acho que tem que crescer o bolo, sim. Tem que olhar para a questão econômica. Mas como olhar para a questão econômica? Pensando no pequeno produtor, pensando no empreendedor, pensando no trabalhador, né, que está ali no dia a dia, trabalhando para o seu sustento. Vocês são trabalhadores, estão aqui trabalhando agora, desde manhã, desde 15 para 7 nós entramos aqui na conversa. Então, é isso que a gente está falando. Não existe só a nação daqueles 1%. A nação mesmo é o povo na sua soberania, é o povo com dignidade para viver. É isso que assim, é o meu mantra.
Beleza, Nogueira. Ótimo, ótimo. Como eu te disse, Arnaldo, é aquela história da Netflix. Tipo Netflix, tem que fazer em entrevista com o Diogo em série. Episódio 1, episódio 2. E o Diogo vai estar sempre com a gente. O bom é isso, né? Que bom. Eu mandei a mensagem que eu mandei para você, eu repeti para ele sobre o que eu penso dele. Mas não posso falar aqui agora. Diogo, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço para você. Que bom, rapaz, que bom que a gente sabe e eu posso, assim, como que eu vou dizer, ficar mais tranquilo, né? Dormir mais tranquilo, porque eu sei que a gente está no mesmo barco e defendendo o mesmo pensamento, né? Que a gente precisa acabar com esse racismo, porque se os meus antepassados, se os meus bisavós, tataravós tinham essa coisa de, né, involuntária ou voluntária, esse racismo, essa coisa preconceituosa, eu tenho que cortar esse passado, esse umbigo aí tem que ser, né, cortado para que os meus filhos e netos tenham, né, a nova realidade, e tomara que a gente continue podendo contar com você com mais tempo aqui próximo a gente. Grande abraço. Foi um enorme prazer. Depois manda o seu endereço que você quer que deixe aqui o kit para a gente entregar ainda hoje a você. Beleza, obrigado Folha pelo convite, obrigado Arnaldo, obrigado Cláudio, obrigado a todos aí que disponibilizaram um pouco do tempo essa manhã para a gente poder refletir e também pensar e discutir ações para um tema tão importante. E por favor, não paremos por aí, tá? O antirracismo, a luta, ela é diária, ela está do nosso lado, ela está no nosso dia a dia, está na sala de aula, está com o colega de trabalho, ela está na estrutura de Estado, nas políticas públicas. A gente precisa que isso faça mais parte da realidade brasileira, porque as vidas importam todo dia, e as vidas negras importam todo dia, e o futuro do Brasil importa todo dia, e está tudo conectado. Perfeito. Grande abraço. Obrigado, Diogo. Um abraço. Eu que agradeço. Arnaldo, não é Xuxa não, mas foi bom estar com você. Tá certo. E a gente volta quando agora? Agora a gente dia 12, 13, 14, 15. Isso. 15 de junho. Né? 15 de junho. Dia 15 a gente volta, mas se precisar na próxima semana, claro. A gente está aí à disposição sempre. É só o Grupo Folha chamar que a gente já está pronto para estar de volta. Sempre está aqui à disposição. E assuntos, infelizmente, são esses, né? Coronavírus, esse retrocesso na questão de políticas culturais, retrocesso nas políticas de racismo mesmo, né? De combate ao racismo, infelizmente. Sim. São momentos difíceis. Tomara que em breve a gente volte a falar. E corrupção, que a gente... O Brasil enfrenta toda essa situação da pandemia, da minha opinião. Nogueira, em breve nós vamos voltar a falar de coisas boas, de retomada econômica, de boas perspectivas. E até trouxemos isso essa semana, né? Até se a gente trouxe o Frederico Paes falando sobre a questão da safra, você conversou com o Robson sobre a questão do agronegócio, né? Então nós temos aí sim alguns pontos positivos a destacar no setor econômico, pelo menos, para não ser uma semana tão pesada, porque nós estamos vivendo tempos tão pesados, né, Nogueira? Essa questão de isolamento social, essa questão do número de mortes que só cresce. Então, de vez em quando, a gente tem que trazer também uns assuntos para dar um ânimo aí à população de maneira geral. E você sabe que antes do doutor Frederico trazer essa boa notícia, geração aí de mais de 3 mil empregos diretos, fora os indiretos, evidente, da usina Coagro. Nós tivemos o que você falou bem aí, o secretário de Agricultura, o Robinho, e uma frase que você sacou muito bem, o Berriel também, bom menino também, bom jornalista, futuro brilhante esse menino tem também, esses talentos novos aí que são vocês, ele sacou bem lá, vocês... De passagem. Matheus é novinho. Matheus é novinho mesmo. Matheus chegou à Folha muito novo. Matheus acho que tem 23 anos, é bem jovem mesmo, tem um futuro promissor. Já está sentando na janela, mas merece. Sim. Não, ele merece. Sim. Assim como você também, com um talento que a gente sabe que já vem do berço. O secretário falou, e vocês pegaram muito bem uma frase: a agricultura
o campo não para. Que bom que o campo não parou, mesmo nessa pandemia aqui na nossa região. Claro que tem problema, claro que tem dificuldade, claro que tem gente, né, sofrendo, evidente, não adianta dizer que está a mil maravilhas, não, mas a produção continua e mesmo com toda a dificuldade a coisa está moendo. Está andando e, aliás, moendo está a usina Coagro agora, então a gente torce para que tudo dê certo. É verdade, é verdade. Então tá certo, Nogueira, um bom final de semana para você, bom final de semana para todos os ouvintes da Folha FM. Eu volto no dia 15, mas segunda-feira, Folha no Ar está de volta às 7 horas, sempre com entrevistas pertinentes ao momento que a gente está vivendo. E desejar um bom final de semana a todos, e eu estou me desligando, né? Agora eu pego um jornal impresso e pego um fechamento do impresso e vamos até o teto, até às 18 horas. Só uma dica para você quer passar melhor aí os dias desse isolamento, desse home office, dessa coisa toda? Quer? Sim. Uma dica boa? Pegue o radinho e liga aí em 98,3. Um abraço, Arnaldo. Bom dia para você, bom final de semana. Até mais. Esse foi o Arnaldo Neto, a gente fecha por aqui. A mesma dica também para você, né, que a gente agradece muito pelo carinho, pela audiência aqui no Folha no Ar, primeira edição, que estará de volta segunda-feira com o jornalista Luiz Abreu Barbosa, trazendo aqui a sua contribuição e toda o seu conhecimento. Repetindo, a Yara Mello foi a ganhadora do Vale Compras de R$100 da Recopel, que nós ganhamos ontem aqui do diretor da empresa, e ela vai ser contactada agora. Todos um bom final de semana e fique ligado aqui na Folha FM. O Super Bom tem uma